Boa noite, pessoal. Guardar a entrada, então, das pessoas e do meu convidado de hoje. Boa noite, Izzy. Eu vou pedir para que quem está começando a entrar, Stephanie, boa noite, que coloque uns coraçõezinhos na tela, mande aviãozinhos para os conhecidos. Rosiandra, desculpa. Então coloca uns coraçõezinhos na tela. Oi, Júlia. Coloca uns coraçõezinhos na tela. Eu acabei de abrir aqui a live. Oi, seu Antônio, tudo bom? Seu Antônio, nosso cliente aqui do escritório, que está em todas as lives, né, seu Antônio? Hoje eu cumprimentei já de começo, seu Antônio, porque de outro dia o senhor disse que não escutou eu cumprimentar. Boa noite, Arthur. Então, aguardar Juliana, Fabiana, R. Souza, aguardar Janaína, aguardar as pessoas ingressarem. E o meu convidado também, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela vai contemplar tanto a aposentadoria rural, como a aposentadoria urbana e a aposentadoria híbrida. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses três tipos de aposentadoria que acabaram tendo modificações e implicações, né, com a reforma da Previdência. Davi, boa noite também. Vou pedir novamente, chata, né? Vou pedir novamente, pessoal, quem vai ingressando, já coloca uns coraçõezinhos na nossa live, manda ali o aviãozinho, que é aquela setinha, né, para fazer com que outras pessoas vejam também. Eloir, Cláudia. Boa noite, Davi. MK Acessórios. Ó, meu convidado, ele entrou, ele Anderson. Vou mandar o convite para ele. Vamos ver aqui. Sumiu? Vamos ver. Ah, achei. Vou enviar o convite, então, para o Eli Anderson. Oi. Ah, já deu certo. Tava aqui fazendo, já vou pedir de novo, né? Pessoal, ó, Jason aqui também que entrou agora. Quem for entrando, já coloca os coraçõezinhos, que a gente tá aqui, né, 7 horas da noite. Ali no Espírito Santo eu não sei como é que tá, mas aqui tá frio, Eli Anderson. Não, aqui não é muito, não. Aqui é 17, 18, não tá muito, não. Não, aqui tá frio a semana toda. Julho, né? Aqui pra gente é bem frio. Dá pra ver pelos meus pelinhos, né? Chique como sempre, né? Elegante. Resfriada. Tá dando pra ouvir legal? Porque eu esqueci o fone. Dá dando pra ouvir, só tá dando um pouquinho de eco. Acho que no ambiente que tu tá, eu acho que é grande, né? Dá a impressão que é um lugar grande. Tô na minha sala do escritório, tá meio eco mesmo. Não, mas vai assim mesmo, tá tudo certo. Então, assim, Então tá bom. pessoal, gostaria de apresentar o Eli Anderson para vocês. O Eli Anderson é um amigo muito querido. Eu conheci ele no doutorado. Oi, Yara, tudo bom? Eu conheci ele no doutorado. Então, a gente já tem uma trajetória de longa data como amigos, né, Eli Anderson? E graças a Deus o nosso doutorado rendeu amizades muito significativas e que foram tão boas, assim, a gente se identificou tanto que elas persistem até hoje, né? Depois de quase mais de 10 anos, na verdade, né? Se contar o início do doutorado, já deu mais de 10 anos. Fez 10 anos agora. Fez 10 anos em julho. Primeira semana de julho. Aí o doutorado, e o Eliane sabe datas exatas, assim, né? Eu sou uma negação. Então, pessoal, assim, ó, nós vamos conversar um pouquinho, como eu mencionei, sobre a aposentadoria por idade, né? E vamos
devagarinho traçando alguns paralelos, principalmente com essas aposentadorias por idade que se refletem dentro dessa categoria e a reforma da Previdência. Mas inicialmente eu vou dar a palavra para ele, Anderson, vou deixar ele se apresentar. Além de que ele fez o doutorado comigo, né? Então vocês já sabem que ele é um moço estudioso, advogado lá do Espírito Santo. Mas eu vou deixar ele passar o currículo detalhado para vocês e fazer as considerações iniciais que ele considerar pertinente. Com a palavra, Eliane. Eu sou muito pequenininho, assim, perto de você, assim. Você sabe que sou seu fã, né? Carteirinha. Bom, a gente vai falar, Michel me chamou para falarmos um pouco sobre aposentadoria. Eu sei, não sei tanta coisa como Michel, não, mas na trajetória e na prática a gente vai aprendendo alguma coisa. Oi, professor Marcílio. Meu marido tá aí, a Bilga, não sei, não acabei não vendo se a Bilga já entrou ou não. Que a Bilga também foi nossa colega junto no doutorado. Apesar de foi o Leanderson que fez o doutorado, a esposa dele foi junto e quase assistia as aulas com nós, assim, era uma querida. E tinha um menino que já tá um mocinho agora. O Leandro. Tá, com 11 anos já. A gente foi lá e ele tinha né? Um e pouquinho. Agora tá com 11, vai pra 12. Eu tô errada ou ele botou Lian Teles ali? É o teu menino? É ele mesmo. Ai, que bonitinho! Estamos aqui. Que bonitinho. E o seu? O meu tá com 7. O meu tá quase mocinho. Tá se ensaiando ainda. O Elianderson gostaria de fazer uma consideração inicial, um alerta. Ele me mencionou anteriormente à live que a situação do Covid está um pouquinho delicada na região dele. Então, nós vamos iniciar com esse alerta, que eu acho que é bem pertinente para o momento que nós estamos passando, né? E depois a gente ingressa no nosso assunto propriamente dito. Pode ficar à vontade, Elianderson. Eu sou advogado, né? Acho que na cidade do Espírito Santo, Barra de São Francisco. E sou procurador em outra cidade, procurador-geral do município de Água Doce do Norte. Então, aqui a gente está passando por algumas dificuldades, tivemos lockdown também, né? Meio que foi até rápido, né? Um curto espaço de tempo, mas há uma semana, 5 dias, mais ou menos, a gente perdeu o prefeito da cidade que eu sou procurador e ele faleceu em decorrência da Covid. Ficou internado cerca de uns 15 dias e viemos a perdê-lo nessa última semana. Não sei como que tá aí para vocês, né? Na verdade, Santa Catarina iniciou bem, assim, não com uma quantidade tão grande de casos, né? Mas até porque fechou-se, assim, as estradas inicialmente. Eu acho que foi um dos estados que tiveram mais cautela já inicialmente com relação a isso. Mas posteriormente, assim, né, que a gente tinha feito essa parada, apesar de que hoje aqui, eu não sei como é que tá na tua região, mas no meu município, aqui que é Orleans, foi determinado inclusive multa para quem sair que não é muito barata não, é 1.300 e alguma coisa, para quem sair na rua sem máscara, né? Então, assim, além de outras exigências que a lei municipal, eles fizeram uma lei municipal específica para poder multar e cobrar essas atitudes, né? Que na verdade deveriam ser conscientes, mas enfim, né? Das pessoas. Porque justamente... Tá havendo fiscalização? Como é que é? Tá havendo fiscalização? Tá havendo Porque o povo só fiscalização. funciona se fiscalizar, Não. né? Me doer no bolso. Não, a polícia está indo fiscalizar nos ambientes, verificando se os equipamentos, né, estão sendo utilizados ali, que seria o EPI básico agora nosso atual, né, que seria máscara, álcool gel, enfim, né, o distanciamento, aglomeração, esse tipo de coisa. E com relação aí à quantidade, agora sim, aumentou um pouco aqui na minha região e tá todo mundo assim meio alerta, tá
ficou todo mundo assim, mas não houve numa cidade vizinha até houve, na minha, assim, propriamente não houve mortes, que bom, tomara que continue assim, né? Sim. E os casos que foram constatados, que estão sendo fiscalizados, né, pela prefeitura, pela vigilância sanitária, todas as pessoas se curaram, assim, porque eles divulgam boletins diários, né? Eu acho que em todo o Brasil está sendo dessa forma. Então, inicialmente, assim, por enquanto está controlado, apesar de que está aumentando bastante. A gente está sentindo isso, né? O frio tem alguma influência? Olha, assim, Temperatura eu, baixa? eu não sei se necessariamente é o frio ou o fato de as pessoas terem, de certa forma, ou se acomodado ou cansado, às vezes, de ficar, então, reclusos, né? Por um tempo tão persistente, porque nós estamos Até desde porque março, né? Santa Catarina foi um dos primeiros, né? Nós estamos desde março, assim, então, às vezes, talvez seja em virtude disso que tem aumentado um pouco os casos, assim. Oi, Emanuela, tudo Sim. bom? A nossa colega do doutorado está nos prestigiando Ah, que também. legal. Seja bem-vinda. Pessoal, vou pedir mais coraçõezinhos, que o Elianderson vai fazer ali. Eu vi que ele quer fazer mais uma consideração e depois a gente já vai ingressar no nosso tema. Tu queria falar mais alguma Não, coisa? tá tranquilo. Então Tranquilo. tá. Então tá, Vai. vamos iniciar conversando, então. Deixa eu abrir um parênteses. Saudade de você também, Emanuela, e de todos os demais do doutorado. Então, na aposentadoria por idade, nós vamos conversar um pouquinho sobre os regramentos e sobre necessariamente as modificações. Aí nós temos a urbana, a rural e a híbrida. A urbana, ela não sofreu modificações com relação a datas, no caso da idade, respectivamente, prazo, porque a rural, ela já tem uma condição muito específica, né? Que seria com relação ao trabalhador. Se bem que, assim, a gente percebe que essa proteção do rural, ele acaba visualizando muito o rural de baixa renda. Aquele rural que que vive de economia familiar, né? E às vezes nem todas as figuras do rural, né, se enquadram exatamente nesse perfil. Mas ainda continuaram não sofrendo, então, essa modificação com a reforma da Previdência e continua lá com 60 anos, né, o homem e 55 a mulher. E daí tendo que comprovar o tempo de atividade, que depois a gente vai falar de uma por uma, e vai fazer os comentários ali, até porque mistura um pouquinho depois com a híbrida, né? A urbana, que é 65 anos, então, o homem e 60 a mulher, com a carência de 180 meses. E a híbrida, 65 anos o homem e 60 a mulher, com carência também de 180 meses. A híbrida tinha uma discussão um pouquinho mais aflorada com relação à situação se eu tinha que iniciar primeiro na atividade urbana, ou se eu tinha que iniciar ou finalizar na atividade rural especificamente. Inicialmente, no contexto da discussão geral, acabou-se, né, dizendo que tinha que concluir com a rural para ter direito à híbrida. Mas hoje, com jurisprudência, né, e esse tema ele já foi bastante ventilado, isso não faz mais parte da nossa realidade. Hoje em dia, inclusive na minha região, particularmente, o Elianderson pode fazer o comentário de como é que acontece na região dele, mas a híbrida na minha região, geralmente ela inicia na região rural, e daí no que a gente faz o resgate ali, inicialmente nós fazemos resgate lá dos 12 anos, né, de contribuição, e daí agora já nós temos uma súmula que nos viabilizou, agora faz até um entendimento desse ano, que a gente pode fazer o reconhecimento do tempo até mesmo antes dos 12 anos, desde que devidamente comprovado que essa pessoa estava lá no ambiente rural. O que é muito comum, né, no meio rural, porque os nossos relatos lá da petição de reconhecimento, a averbação de tempo rural é bem clássico, né? A gente diz que desde os 7, 8 anos já levava lá a bolsinha de café para o pai, para a mãe, né, na lavoura. Então já
ajudava para a economia familiar. Então, isso já era uma situação bem próxima da nossa realidade, mas a jurisprudência não era tão receptiva. E agora já tem pacífico entendimento favorável também com relação a isso. Até essa é uma novidade bem interessante, bem legal, com relação à averbação do tempo rural, que se enquadra, então, na híbrida, tá? Que a gente vai fazer as evoluções, né, com a reforma da Previdência de cada uma delas. E com relação à urbana, então, né, que a gente sabe que das principais características, além da quantidade aqui do tempo da idade propriamente dita, principalmente no que tange a mulher, né, nós temos a situação também da contribuição do homem, né, que vai ser uma discussão considerável, até com que pertence às regras de transição, né, que vai dar um balai de gato aí, mas a gente tem algumas discussões para ponderar. E eu não sei necessariamente se o Leandro quer começar sobre pontualmente alguma delas, ou se quer fazer um comentário genérico sobre elas. Vou te devolver a palavra para te ver com o que tu acha interessante a gente comentar, porque assunto tem um monte, né, Leandro? Deixa eu só dar um alô para a Libni aqui, minha filha, que ela entrou aqui e depois ela me cobra, tá? Ela falou que tá aqui também. Tá? Pode ficar à abraço. vontade. Ah, a Bilda vi aqui, ó, acabou de entrar. Essa questão aí de híbrida, na minha região aqui, a gente tem muitos casos concretos, por ser uma região bem... Não sei se difere muito da sua aí, né? A questão na parte rural é sempre a parte mais pobre da região. O que acontece é que os casos mais comuns aqui foram claro que tem o urbano em si, né? CLT, seletista, mas a gente teve alguns casos concretos de vereadores que, naquele período do pleito, né, que ele exerceu ali, não foi considerado inicialmente como um período de contribuição, mesmo que híbrido. Depois a gente conseguiu reverter isso em instâncias superiores, não era tão pacífico assim. Outro caso concreto são de mulheres que eventualmente trabalham em escolas rurais, como merendeiras, faxineiras. Então tivemos muitos problemas assim também, casos específicos, né, que tivemos que reverter em segunda instância. Agora já está mais tranquilo, né? Apesar de haver algumas discussões ainda, mas está mais tranquilo. Mas no caso que iniciou no meio rural e depois foi para o meio urbano? Esses casos que você está mencionando? Rural, urbano, rural. Ah, teve duas transições, então. Transições. O normal aqui da minha região, da híbrida, início no rural, aí o pessoal estuda ali, se mantém na agricultura até conseguir, né? Então, estudar e ter alguma formação ou conseguir necessariamente se encaixar no mercado de trabalho e depois sair e ficar no urbano. A grande maioria aqui na minha região é nesse sentido, tanto de quem vai se encaixar até em fábricas, né? Como quem fica até, eu tenho colegas, né, que ficaram durante toda até a faculdade, ainda morando com os pais e trabalhando, auxiliando no meio rural e depois, assim, que seguiram nas suas profissões e daí pediram, no caso, esse reconhecimento da época rural, que agora, como eu mencionei, né, pode ser, inclusive, anterior, né, a 12 anos, que antes era o máximo que a gente conseguia. Deixa eu dar um oi aqui para a doutora Patrícia. Boa noite, doutora Patrícia. Doutor Rafael. Desculpa, o quê? No caso de vocês aí, a questão é mais... Vocês fazem o reconhecimento ou só numa final ação de aposentadoria? Não, na verdade a gente faz primeiro o reconhecimento, né, de tempo rural. A gente entra com reconhecimento de tempo rural na área administrativa. E, posteriormente, daí se não houver esse reconhecimento na área administrativa, é que daí a gente parte para a judicial. Até esse é um dos problemas que a gente está tendo agora. Na verdade, não problema, mas uma mudança, né, significativa, porque desde julho de 2019 para cá,
o sistema, aqui pelo menos em Santa Catarina, né? O sistema do INSS criou-se uma parceria com a OAB, né? Então a gente tem um sistema integrado, eu esqueci o nome agora específico, mas enfim, que funciona em correlação com o INSS. E esse sistema nos permite, então, ingressarmos e termos acesso, recebermos essas exigências, né, que são feitas pelo INSS, e até, inclusive, verificar a professora Grace, ela vai me corrigir se eu estiver falando alguma coisa de errado. Ela trabalha pelo INSS, fez uma live aqui só falando de processo administrativo conosco. Então, com relação aí a esse pedido inicial de averbação, aí se não houver, então, essa averbação, daí é que necessariamente a gente entra na esfera judicial. E de julho de 2019 para cá, é que esse reconhecimento, termo de cooperação, a Yara está ajudando o nome do convênio. Então, esse reconhecimento que a gente faz e está fazendo o controle é, bem dizer, um processo assim, que a gente tem atualmente. Nós estamos advogando efetivamente na área administrativa. Tô certa, professora Grace? Então tá bom. Aqui a gente não tem muito disso. O reconhecimento de forma administrativa. Não é um costume da nossa região. Normalmente vai para o administrativo para o reconhecimento já na parte final de aposentadoria, sendo negativa, que vamos para a parte judicial. Não temos esse costume aqui de fazer em autos, vamos dizer assim, né? Ações distintas. Tem o termo de cooperação aí da OAB? Não. Não tem esse convênio? Faz direto pelo meu INSS, não. Então? O meu INSS. Então geralmente direto. Talvez não tenha, porque o que a gente tem também problema aqui, alguns agora com a reforma da Previdência que a gente está sendo mais procurado. Mas o que a gente tinha também era que o pessoal tentava fazer direto no INSS, aí fazia tudo errado, né? Porque tem várias documentações que eles tinham que juntar e daí eles juntavam tudo errado. Ou não procuravam o documento certo e depois eles vinham com esse processo para a gente, bem dizer, consertar ele, né? E a gente acabava tendo que verificar se realmente foi juntado tudo na esfera administrativa, porque nós temos a vantagem que no administrativo não faz coisa julgada, né? E que a gente pode verificar essa situação, apesar de que seria interessante usar, né? A DER, que seria, né, o início lá do requerimento, mas é que às vezes faltou muita coisa mesmo, que a gente tem quase que refazer esse pedido, mesmo que administrativamente, para depois ingressar na esfera judicial, para deixar tudo redondinho. A gente está tendo bastante problema aqui também, não é muito nosso tema de hoje, mas só para mencionar da esfera administrativa, com relação à aposentadoria especial também. Porque as pessoas estão procurando bastante, porque com essas modificações que aconteceram, né, com a reforma na aposentadoria especial, e nós temos bastante, o setor de mineração é muito forte aqui, principalmente na região sul de Santa Catarina. Então, as pessoas gostariam, né, querem tentar conseguir o maior tempo de contribuição possível, averbando rural, enfim, conseguindo o que a gente conseguir garimpar, enfim, de situações para tentar a aposentadoria rural pela regra antiga, né, da reforma da Previdência, porque agora nós temos idade mínima, né? E antes não era o caso de termos a idade mínima na aposentadoria especial, que acabou prejudicando bastante. Bem como, né, o item de periculosidade ele foi suprimido, né, da lei com que tange ali a aposentadoria especial. Apesar de que a gente vai continuar requerendo e pedindo e brigando judicialmente, mas ele foi suprimido, né, não existe mais. Não quer dizer que não exista aposentadoria com, né, a situação da periculosidade, mas enfim. E com relação aqui à aposentadoria aqui da idade urbana, nós temos aqui o inicial aqui, o homem. Então, pela nova regra, vamos lá, 65 anos, continua igual, né? E o tempo de contribuição passou a ser 20 anos com a reforma da Previdência, que seria a aposentadoria por idade urbana essa. E a mulher, então, vai chegar a 62 anos, né?
Claro que nós temos ali a regra de transição antes, mas vai chegar a 62 anos com a nova, né, regra da reforma. Só que o tempo daí para a mulher continuou sendo 15 anos. Daí, Eli Anderson, o que tu acha? É melhor para a mulher ou melhor para o homem? Ou pior para a mulher ou pior para o homem? Porque teve modificação nas Pior duas pros em dois, coisa né? diferente. Pior para os dois, né? Eu acho que, bom, essa regra também, para a mulher tá até mais simples da gente falar, né? Os Tá, 6 meses aí para atingirmos até 2023, né? Seis isso. meses Tem, se até for... 2023, Uhum. né? Para completar os 62 anos. Mas do homem, o que você me fala? Tá Na tenso, verdade, né? Na verdade, a situação aqui do homem, ele sofreu prejuízo por duas vezes, na minha opinião, né? Porque ele acabou sofrendo prejuízo no que tange ali a quantidade de anos para o tempo de contribuição e ele acabou sofrendo prejuízo também no cálculo do benefício. Por quê? Porque o cálculo do benefício, antes, né, da idade urbana, tinha um coeficiente inicial de 70% do salário de benefício e acrescia ali 1% até chegar aos 100%. Agora, com a reforma da Previdência, nós temos a situação que todas as aposentadorias, claro, salvo exceção das que não sofreram alteração, como por exemplo lá. E é interessante, antes de eu começar a mencionar essa situação do coeficiente de cálculo, porque essa é uma pergunta comum. Pessoal, quem recebe salário mínimo, essa parte que eu estou mencionando aqui de percentual, não atinge nada, tá? Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior a um salário mínimo, tá? Indiferente qual aposentadoria for, tá? O único benefício previdenciário que pode ser inferior ao salário mínimo aqui no nosso caso é o auxílio acidente, que já teve algumas discussões, mas né, nós sabemos que ele é uma complementação de renda, que a pessoa pode continuar trabalhando e vai receber esse benefício como complementar. Os demais benefícios, que são substitutivos de uma renda, que a pessoa, no caso, vai deixar de receber um salário, ou lá no auxílio-doença, né, vai deixar, vai ficar afastado, ou por invalidez. Então, nesses casos, é sempre um salário, tá? Que essa é uma dúvida muito comum das pessoas, né? Quando a gente fala nesses percentuais aqui. Aí, para não causar pânico, vamos explicar primeiro. Então, com relação aqui à renda mensal... Pode falar, Eliana. Vou falar a minha realidade, né? Sim. Aqui a maioria dos pedidos que nos chegam, né? São rurais. Então, a gente praticamente não lida com os cálculos, só eventualmente alguma consulta, mas nem revisão nós fazemos aqui. Só conhecemos assim, fora daqui. Na minha região a gente não faz. Vocês aí parece que tem mais, né? Nesse sentido, assim. Tem. Aqui De teve... urbano, revisão, de aposentadoria. Aqui a gente Aqui... fala praticamente um salário mínimo. Não, aqui a gente tem bastante a situação, como eu mencionei, da aposentadoria especial. Aí nós tivemos bastante aquela situação antiga, né? Do buraco negro, buraco verde, buraco da Dilma, buraco tudo quanto é coisa, né? Que teve antigamente. E foram feitas muitas revisões. Mas eu acredito que, claro, é como diz o Eli Anderson, né? Essas revisões, pessoal, é para quem o benefício exceder de um salário mínimo. Porque quem estiver recebendo um salário mínimo não vai ter defasagem nenhuma. Essas revisões que a gente comenta, pessoal, para né, a população de forma geral que às vezes está acompanhando, é aqueles benefícios que eles vão exceder do salário mínimo, né? E com relação a essa exceção, as pessoas se sentem... E essa é uma das principais e, infelizmente, isso não gera revisão. As pessoas contribuem uma vida inteira, por exemplo, com 3 salários mínimos, tá? Aí se aposentam, faz lá, apesar de que agora é de sentar e chorar, né? Esse percentual que nós vamos falar em seguida, de 60 salários, de 60% do benefício, mas enfim. Mas enfim, esse aqui a gente senta e chora da reforma da Previdência. Mas vamos fazer de conta que nós estávamos lá no antigo. Então,
3 salários mínimos eu contribuí a minha vida inteira. Então, quando eu me aposentei, eu comecei a receber a minha média ali, se bem que já tinha fator previdenciário, né? Já tinha regra de pontos e tudo mais. Mas eu consegui receber um valor ali mais ou menos razoável. Eu já tinha uma idade um pouco mais, né, avançada quando eu me aposentei. Só que daí, devagarinho, conforme o tempo vai passando, o benefício do INSS, ele não é vinculado necessariamente ao aumento do salário mínimo. Então, isso causa muito problema para os beneficiários, porque você pagou e a pessoa se sente injustiçada, obviamente. Porque a pessoa pagou uma vida inteira, né, com referência ao salário mínimo. Mas quando ela vai receber, o aumento que ela recebe não tem mais referência do salário mínimo. É um aumento específico para os benefícios da Previdência Social, do INSS. E esse aumento específico, que nunca alcança o salário mínimo está tendo um aumento médio de 8%, às vezes de 9%, em média isso. E o benefício da Previdência Social, ele tem um aumento médio de 5%, de 6%. E isso nos últimos anos tem sido sempre o mesmo padrão, tá? Então, ele vai criando uma piora, digamos assim, do meu benefício, lá de 3 salários mínimos, lá do meu exemplo, e as pessoas se sentem injustiçadas e procuram os advogados e dizem assim, olha, eu paguei 3 salários mínimos, mas eu não estou recebendo. Mas, infelizmente, essa revisão específica que as pessoas procuram tanto, ela não é uma revisão possível, porque isso é uma desvinculação, mas ela foi regulamentada, ela foi legislada. Então, outros tipos de revisões vão surgir, principalmente agora com a reforma da Previdência. Que eu não sei se a legislação, né? A gente está em essa época de pandemia, acabou desfocando um pouco a parte da reforma da Previdência, né? Mas eu imagino que as legislações vão se alterar cada vez mais com relação a esses percentuais. E daqui a pouco surgem mais ainda. Mas uma primeira ali, situação que a gente pode ventilar é essa que a gente começou a conversar, com relação ao 20 anos de contribuição do homem. Por quê? Porque quando eu pedir a minha aposentadoria, se eu já comecei principalmente a contribuir anteriormente, né, a reforma da Previdência, que eu já tenho, né, de certa forma, o meu direito adquirido, e a gente sabe que quem começou a contribuir antes, lá da reforma da Previdência, mesmo que homem, pode utilizar as regras antigas. E se essa pessoa pode utilizar as regras antigas, pode falar. Só informando a data de corte, né? É 13 de novembro. 13 de novembro de 2019. Até para as pessoas se localizarem aí, se situarem. Aí o que acontece? Como eu já tinha o direito adquirido, mesmo que eu sou homem, então eu não caio lá nos 20%. Só que o que aconteceu? A reforma da Previdência, mesmo na regra de transição, trouxe a situação do homem podendo utilizar o 15 para efetivamente direito adquirido na regra de transição, mas não podendo utilizar o 15 para o acréscimo do 2% de contribuições acima, né, das contribuições obrigatórias. Então, isso vai ser, com certeza, um motivo de revisão. E muitas pessoas vão ter direito a essa revisão. Isso é uma tese que está sendo criada conforme, né, agora posteriormente a reforma. A gente ainda não sabe exatamente nessas concessões. Eu, particularmente, não tive assim, uma concessão específica que utilizou essa regra ainda, posteriormente à reforma. Eu fiz bastante agora, no início do ano, foi o pessoal pavoroso, assim, com relação a aposentadoria especial. Eu tô com pilha de aposentadoria especial aqui pra gente fazer umas mágicas. Com relação... Tem umas que a gente tem que fazer mágica, né? A gente não vira advogado, a gente vira mágico, né? E o pessoal exige, inclusive, que a gente vira mágico, né? Mas com relação a essas mágicas, que seria lá a procura de temporal, uma ação trabalhista perdida lá, que não foi averbada no CNIS, lá do cidadão. Então, a gente está tentando desencavar uns defuntos para poder ajudar o povo. Mas esse é um ponto bem interessante. O que tu acha com relação a isso, Elianderson? Vai dar pano para manga, né? Até para a gente situar o pessoal aqui, no cálculo
Você tinha falado de 60% do salário mínimo, você já adiantou aí, né? 60% da do salário de média benefício, isso. do salário de benefício. Então, seria a soma de todos os salários, todas as contribuições, dividido pela quantidade de contribuições. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Imaginemos aí que contribuiu 200 contribuições, 180, vamos arredondar. 180, soma-se tudo, divide por 180. Confere? Sim. Divide-se pelo 180. Que seria a nossa média integral agora, né? Isso. Desse resultado aí, é que se tira os 60%. Peraí, caiu. Vou ajeitar aqui. Mas dessa média que tira-se os 60%. Aí o que você está dizendo dos 2% a cada ano, que é o que vai dar discussão do homem, né? Uhum. Que a mulher permanece nas 180 contribuições ou 15 anos. Isso. E o homem que vai cair nessa daí. Isso, porque daí na regra de transição faz a média, né, de julho de 94 até a data da efetivo pedido de aposentadoria, e é o que era antigamente, né, fazia a média de 100% e diminuía os 20% menores salários de contribuição. Então, essa média, ela não era do 100%. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque já teve gente que me disse assim, a média é do 100%, então a média ficou melhor, né? Antes era do 80%, agora é do 100%. Mas, na verdade, é diferente, tá, pessoal? A média é porque, assim, ó, fazia a média dos 100% e excluía os 20% menores salários dessa pessoa de contribuição. Então, na verdade, ficava uma média do 80%, que ficava uma média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, ficava uma média melhor, né? E agora, com essa média de 100%, sem excluir nada, efetivamente esse valor, né? Se a pessoa teve variação durante a sua vida de recebimento, que é uma coisa bem comum, né? A gente não quer, era bom que fosse, né, retinho, e sempre bom de preferência, né? Mas não acontece. E o que acontece? Então, essa média de 100% fica 60%, por exemplo. Se o salário da pessoa fechou em R$2.000, né, o salário dessa média de 100%, esse salário de benefício, só 60% disso é que a pessoa vai iniciar recebendo. E daí, com ele... Isso. A Eliane é melhor de cálculo do que eu ia ter que olhar. Esse 60%, aí depois o homem, no caso, né, tem 20 anos de contribuição. Quando passar esses 20 anos, aí no caso, ao invés de eu ter só esses 20 anos de contribuição, eu tenho 25, vamos fazer de conta. Então, a cada ano que passa esses 20 anos, acresce 2% no 60%. É onde aumenta um pouco, né? Essa renda mensal inicial. Aí é nesse aí o nosso comentário no sentido de que, para a regra de transição da aposentadoria urbana, que mesmo quem tem direito adquirido que vai usar os 15 anos, o homem, na reforma da Previdência, não vai ainda usar os 15 anos, pela lei seca, no caso, né? Ele iniciaria pelos 20 anos. Então, já está errado. Então, mesmo quem for se aposentar com essas regras de idade, ou mesmo de tempo de contribuição, aí depende do caso de cada um, é bom procurar um profissional de sua confiança também para verificar os advogados, né, das respectivas regiões de vocês para se informar, porque vocês podem estar perdendo dinheiro se encaminharem diretamente no INSS e não verificarem ali para fazer esse cálculo, ver se realmente eles contaram lá dos 15 anos ou contaram dos 20 anos do homem. Que a grande possibilidade é que eles iniciem a contar dos 20 anos. Aí você já vai estar perdendo dinheiro. Da mulher tranquila, que já é 15 anos. E continuou, e a cada ano... Oi? E continuou, né? Continua, mas o cálculo também é mais simples, né? A cada ano, além dos 15 anos, acrescenta-se 2%, aí vai para 62, 64, por aí vai. No final das contas é que se faz o cálculo para ter a renda
mensal inicial, o valor da renda mensal inicial. Quando a gente estava, né, hoje eu estava dando uma olhada aqui, resolvi entrar no site do INSS, no meu INSS. Aí fica a sugestão, né, para quem para fazer o cadastro no site do meu INSS. Lá tem um campo que se faz o cálculo da aposentadoria, né? Não é preciso, mas dá para a gente ter uma ideia, pelo menos como um início. Nós estamos falando de uma só, né? De uma regra. Por Mas enquanto tem também. Por enquanto, vamos parar por isso, que já vai confundir demais. Né? Tem por pontos, tem por idade, 50% pedágio, né? 50%, 100%, também é até complicado na verdade, falar isso. Mas, assim, o INSS, ele, dentro do site dele, ele próprio já te joga para aquela que você encaixa. Né? Ele já elimina as outras. Para mim, por exemplo, deu por tempo de contribuição nos pontos. Né? Hoje, para mim, faltam 40 pontos. Falta ponto para caramba, né? Faltam 18 anos, 7 meses e 12 dias para. Ficasse até triste hoje de tarde, então. Desanimei. Vamos trabalhar, né? Não pensar nisso, não. Mas é interessante, fica a dica, né, para o pessoal entrar lá, pelo menos por curiosidade, dar uma olhadinha. Você já vai ter uma ideia. Não sei se vai te animar ou se vai te desanimar, mas pelo menos você já vai ter uma ideia lá de quanto tempo falta. Eu vou dar outra dica, então, Elianderson. Se você tiver assim bem bagunçado no meio da sua documentação, tiver assim tempo rural, que você já sabe que não tem toda a documentação, que tem que verificar essa orientação, ou tiver uma ação trabalhista que pleiteou na justiça, mas que não fez essa averbação no INSS, você corre para o seu advogado de sua confiança e faz um planejamento previdenciário. Por quê? Porque pelo menos, mesmo que você não esteja no tempo de se aposentar ainda, você vai conseguir planejar a sua aposentadoria. Porque agora nós vamos precisar muito disso. O planejamento da aposentadoria. E principalmente averbar essas situações de trabalhista, de rural. Por quê? Porque essas regras podem mudar a qualquer tempo. A rural, por exemplo, está em vias de mudar. Essas regras específicas de averbação e tudo mais. A documentação, a gente tem a autodeclaração, por enquanto, que pode ser feita de próprio punho para fazer esse reconhecimento, mas daqui a um tempo, essa autodeclaração não vai ser mais aceita para comprovar todos os períodos e você vai ter que ter documento específico de cada ano. Então, assim, vai complicar muito para fazer essas averbações daqui a um tempo. Por isso, eu recomendo que todos que têm averbações ou verificações com relação à aposentadoria, mesmo que você vai se aposentar daqui 10 anos, não tem problema, tá? Vá no advogado especialista na área previdenciária fazer essa verificação. Porque tenho certeza que você vai se arrepender se não fizer isso. E não programar a sua aposentadoria. Sempre deixa para a última hora, né? Não deve, sempre não deve. Para a última hora. Que a gente pega muito, né? São os idosos que chegam já próximo de aposentar. Né? E fica a dica também para filhos, parentes, dá um suporte aí, orientar para procurar alguma orientação em advogados, no próprio INSS. Agora, não sei, vocês não estão funcionando também não, né? A nossa agência aqui está fechada. Não, só estão prorrogando. A cada 15 dias eles prorrogam mais um pedacinho. Pois é. Então, vale aí para procurar algum advogado, de preferência alguém especialista, porque senão você vai, né, vira bagunça. E acaba sendo mal orientado. E vale essa dica aí para parentes, amigos, filhos, para dar orientação às pessoas mais idosas, né? E os novinhos aí não bobeia não, porque vai chegar a sua vez. Né? Como o Michele está falando, você vai chegar lá na frente, podia ter feito, podia ter juntado documentação. Isso acontece muito no rural, né? Até certidão de batismo a gente pede lá de quando nasceu para tentar comprovar alguma coisa, algum início de prova material.
Aí quer descontar tudo em testemunha depois. Ah, mas a testemunha falou, testemunha me conhece, e toda a vida morei na roça, toda a vida eu trabalhei para fulano, Beltrano, mas a justiça hoje quer papel. E INSS também. É. Sem início de prova material, a gente não consegue fazer milagre. Daí não tem milagre de verdade. Tem que ter Aí a pelo menos mágica, tem que ter pelo menos um papelzinho, pelo menos um iniciozinho de prova. É muito complicado sem o início de prova. Porque o normal é nós termos um documento lá do início e outro, pelo menos ali no final do período, né, que você gostaria de comprovar. É bem difícil a gente conseguir isso. Aí é onde a gente consegue esses documentos picados de datas assim meio específicas e complementa com a prova testemunhal, né? Mas a complementação é a prova testemunhal, tá? Só a complementação, não é a prova integral, não é a única e prova exclusiva. Por isso que a gente diz que prova exclusivamente testemunhal tá quase... raramente a gente consegue fazer essa comprovação 100% com testemunhas. eu já, não 100%, né, mas eu já tive, por exemplo, início de prova material somente certidão de casamento, constando como lavrador. E conseguia, via judicial, administrativa muito rápido, né? Não, Mas principalmente judicial com as testemunhas. Mas isso eu estou falando de 9, 10 anos atrás. Não, e Hoje já não. principalmente com testemunhas bem boas, né, Leanderson? Coisa que, via Sim, de regra, não é muito o caso, né? sim. Você conversa com a testemunha, pergunta se ela conhece, aí depois chega na hora, não conheço nada, não. Não, eu tenho umas tia aqui que eu vou te contar. Tem umas tia que eu perguntei Aí pro na hora que sai da sala, e aí, doutor, fui bem? Pô, foi bem demais da conta. Aí eu tô nervoso, eu já não aguento falar mais nada. Não, passa lá depois e a gente conversa. É melhor não falar nada Ainda agora. bem que tu é querido, eu já digo na cara. Não, foi uma porcaria. Porque daí eu já tô brava. Aí E eu, vocês fazem federal ou fazem estadual? agora é obrigatório tudo federal. Porque mudou, É, né, a situação da competência agora para o início do ano. Então, do início do ano para cá, mesmo aqui na minha região, obrigatoriamente é na federal. Não, aí algum. Antes Bom, a gente a maior conseguia. parte, sim. Agora já vai tudo para federal. E a gente não tem É. federal aqui, fica 2 horas de viagem, né? Então aí agora complicou mais um pouquinho. Para levar testemunha, aquele negócio todo, Sim, né? principalmente porque a maioria são idosos, né? Sim, sim. Essas regras ali que o Elianderson mencionou, que são originárias da transição da aposentadoria por tempo de contribuição, a primeira é a de pontos, que daí ela tem, começou, né, em 95, 85, esse ano ela está em 86, 96, ela vai chegar até 2033 com 105 e 100 pontos. Ela começa de 35 e de 30 anos e, na verdade, também vai iniciar de 60%. A segunda regra é da contribuição mais a idade mínima, aí depende qual você vai se encaixar, é onde ele mencionou que o sistema do INSS faz necessariamente esses posicionamentos para você, que daí também vai ser de 61 a 56 anos e vai chegar nos 65 e 62 anos, que vai ser a de idade, no caso, para a mulher, né? Com o tempo de contribuição de 35 e 30 e 60 também por cento início do benefício. A terceira regra é o pedágio de 100%, só que essa regra ela só pode ser utilizada para quem falta 2 anos para se aposentar, tá? Quem falta mais de 2 anos não pode usar essa regra do pedágio de 100%. E daí, ao pedágio de 50% e o pedágio de 100% é uma das únicas exceções que a RMI é de 100%, não é de 60%. Tá? Ela inicia aqui 33 anos, 34, no caso o homem, né? E o 28 e 29 a mulher. E o pedágio aqui de 100% tem que ser 60 anos, 35 anos. Começa em 100%, só que assim, na do pedágio de 50%, tem a incidência ainda do fator previdenciário, apesar de começar em 100%, tá?
e não tem a regra de 86, 96, mas tem a incidência do fator. Então, na verdade, a melhor ainda é o pedágio de 100%, que é a média integral, já ficou um pouquinho ruim também, porque não tem a desconsideração das 20% menores contribuições, mas inicia em 60%. Inicia em 100%. Diferente das duas anteriores, que elas iniciam em 60%. Essas aqui são as regras da aposentadoria, mas aí não só por idade, tá, pessoal? Para quem tem necessariamente os requisitos para se como direito adquirido, né? Para se aposentar por tempo de contribuição, tá? Seria antes, né? O 35 anos o homem e 30 anos a mulher. E na nossa aqui por idade, que é quem não tem necessariamente esses 35 e 30, que vai ficar nos 15 anos, então, a mulher, e os 20 anos o homem para nova e 15 anos o homem para antiga. E aí tem os degrauzinhos ali com relação aos anos, né, que vão se somando para a mulher. Para o homem também ficou igual, 65. Tem a outra situação, a rural não teve modificação com relação a nem idade e nem com relação ao tempo de contribuição, só tem essas, a híbrida. Eu quero fazer de consideração com relação à híbrida. A híbrida é a soma dos dois, né? Sim. Rural e a urbana, porém prevalece nos cálculos a urbana. Os cálculos relativos à urbana. Confere? Sim, porque com relação aqui à aposentadoria híbrida, é todos aqueles cuidados que nós estávamos conversando até então. Que daí a gente pega aquele tempo de agricultura com o cuidado, né, daquela documentação, que a gente brincou ainda há pouco das testemunhas, que eu até mencionei das tiazinhas. Sabe por que eu mencionei, Eliane? Porque eu tive uma que foi de arrancar os cabelos. Eu consegui reverter, mas olha, perguntei para a vozinha... Se vozinha, a senhora conhecia a Joaninha? Não é, tá? É outro nome. A senhora conhecia a Joaninha? Via a Joaninha trabalhar na agricultura? Não, conhecia o vizinho de cerca. Vizinho de cerca, nós. A vozinha entrou lá. A juíza olhou para a cara dela e disse assim: a senhora está comprometida a dizer a verdade, somente a verdade, piriri, 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 sob pena de prisão e mais alguma coisa. A vozinha regalou o olho, a juíza perguntou: a senhora conhece a fulana? Não, nunca vi. Ele, Anderson do céu, passei por louca. Passei por louca? Às vezes a gente pergunta também se você tem interesse, você não fala que tem interesse, você não é amiga, não sei o que e tal. Aí chega na hora, o juiz pergunta: você tem algum interesse? Não, quero que ganhe. É minha amiga. Eu quero que ganhe. Você quer? É minha amiga, eu quero que ganhe. Ela merece, ela tem que ganhar. Trabalhou bastante, coitada. Trabalha, coitada. E a vida inteira. Tomamos café junto. Regaça a gente, né? Aí, assim, ó, essa específico, essa aí eu consegui fazer uma mágica, tá? Porque, claro que foi improcedente, porque eu não consegui provar porcaria nenhuma dos períodos, né? Ficou só aquele período lá que eu tinha um pouquinho de documento. Aí eu fiz o recurso e disse, só não chamei a testemunha de louca, o resto eu falei tudo. Né? Disse que estava esclerosada, que não sabia o que estava falando, que ficou intimidada. Pensa num encarrilho de coisa. Colou? Você tá... Colou o processo. E eu pedi para fazer novamente a instrução. Colou. Voltou. O processo desceu, fiz a instrução de novo, chamei a minha vozinha aqui no escritório e disse assim: se a senhora... A mesma? Não, a minha cliente daí agora, né? Não, okay. Aquelas testemunhas eu não quero mais, eu disse pra ela. Se a senhora perdeu o processo agora, me trouxer testemunha que não sabe nada, agora a senhora me paga. Daí chamei a filha dela junto, a filha dela ria no final. Aí elas trouxeram as testemunhas, eu também dei aquela conversadinha perguntando se conhecia, se sabia, enfim, né? Mas eu pedi para a filha dela conversar para ver se eram pessoas que realmente iam conseguir falar, né? Na hora das perguntas. Deu tudo certo, a tia se aposentou. Mas nessa brincadeira...
Fiz mágica, mas nessa brincadeirinha, tu sabe quanto tempo eu demorei para fazer mágica? Num processo que era para terminar com 3 anos? 5, 6, 8. 8 anos. A única vantagem vai ser pro precatório, porque o dinheiro ficou bem bom. Foi a única vantagem do processo. Porque como a DER era lá do início do indeferimento administrativo e a gente conseguiu fazer esse revertério todo, agora um processo que provavelmente é CRPV, porque não ia ser tão demorado assim, né? Foi para precatório. Pensa numa pessoa feliz. Mas ela não abriu mão, não? Só que me falta, eu arrancava os cabelos dela. Não, aposentei ela e tá me esperando, eu e ela, bem faceiras do precatório. Aqui eu explico, né? Aí ele fala assim, olha, tem 60 salários mínimos e tal. Ah, doutor, eu não sei se eu vou viver até lá. A gente tá morrendo já, não sei se eu vou viver, se eu vou aproveitar esse dinheiro. Então pega isso aí, vamos pegar os 60 salários. Aí eu morro, né? Daí é bom, Que é percentual. Aí eu morro. Daí a gente tem, nesse caso, na verdade, é bom a gente conversar com os clientes já desde o início, porque o nosso processo é contrato de risco, né? Então a gente acaba ganhando junto com eles. A gente não recebe, dificilmente, né? No planejamento previdenciário ainda é possível. Mas na grande maioria dos benefícios a gente vai receber quando eles forem receber. Então tem que conversar com eles e pedir esse ressarcimento, porque assim, ó, na verdade, eu atualmente estou fazendo a seguinte conversa, Eli Anderson. Se eles quiserem assumir o risco é deles, não é meu. Sim. Então quem vai arcar com o prejuízo é eles. Eu não tive, assim... Até porque, na maioria, os acordos que me ofereceram aqui também não era nem proveitoso para a parte. Porque pedia, inclusive, quase eles renunciavam tudo, sabe? Não era assim... Um só que a pessoa aceitou, eles fizeram o pedido, no caso, para pagar 91%. E pediram e fez proposta para pagar 91%. Daí esse eu até recomendei, porque ela estava realmente passando necessidade, eu chamei ela e recomendei para ela aceitar. Mas assim, fora isso, tem vários, assim, a grande maioria eu não aceito. Quando eu o vejo nosso aqui 80%. Começa aqui 80%. Mas a maior dificuldade são os benefícios por incapacidade, né? Que eles oferecem um pouco menos, né? Não, aposentadoria geral. por invalidez. Todos? Por idade. Por idade, 80%. E os carinha querem. Como diz você, né? O senhorzinho, a senhorinha tá querendo. E bota pressão. Não, eu quero agora, porque senão eu vou morrer e não vou ter isso aí. Não vou aposentar nunca na minha vida, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente acaba aceitando. Mas é bom, então, já engessar isso no contrato de honorários, né? Se está sendo um índice tão baixo e eles estão querendo aceitar. Exatamente. É bom engessar isso no contrato de honorário, de que se eles aceitarem acordo, o teu percentual é sobre o total. Eles vão começar a receber mensal, então para eles não vai perder muita coisa. Mas o teu serviço tu tens que cobrar, né? Sim. E no final também com relação à FTV, né? Nós se empolgamos e faltam 1 minuto e 48. Gostaria já de agradecer a presença do meu amigo do coração, Eli Anderson, a presença de todos que ficaram nos prestigiando até agora. Pode falar, Eli Anderson. Eu que agradeço o convite, obrigado, saudade de você, da turma toda, né? Aquela promessa de que vai se reunir, nunca se reúne nada, né? Não, mas agora ainda tem a pandemia, né? Para ajudar, né? É uma desculpa, depois de 10 anos, é uma desculpa. Mas com relação ao que a gente falou... conveniente. Com relação ao que a gente falou, queria destacar o seguinte, a gente fala um monte de número, um monte de percentual, um monte de cálculo, regra de transição, regra de não sei o quê, e às vezes até a gente mesmo se embola aqui. Então, é aquela ideia que você deu, aquela dica que você deu. Procure alguém, algum advogado de sua confiança e faça um planejamento ou faça uma consulta antecipada. Não deixe para a última hora e não se preocupe com os números, porque, como diz um amigo meu, é o jus esperneante. Você tem direito só de espernear. A lei não vai mudar para sua causa. A gente vai ter que se adaptar e chegar ao fim, né? Então, vale a ideia aí, a dica de não se preocupar.
não se preocupe com os cálculos, deixe isso para as calculadoras fazerem, né? E a gente está orientando. Uma boa noite a todos. Vou encerrar aqui para a gente não perder a live. Tudo de bom, pessoal. Boa noite. Tchau.